Boa noite, galera do Grid. Estamos em mais uma nostalgia. Dessa vez, Audi. Audi. Vamos contar hoje a história da Audi. Vamos destrinchar como a gente fez com a Mercedes, BMW, Ferrari. A gente já contou a história aí. E aí a gente está encerrando a tríade alemã, né? Com a Audi. A gente... Vai faltar Porsche também, né? Porra, a Porsche, não é nem tríade, né? É um pentagrama, né? Porque tem que falar da Porsche, tem que falar da Volks. Mas. Sim. A gente vai trazer todas essas ainda. Mas antes, né? Nós vamos tocar num assunto muito delicado, que é a questão das cheias do Rio Grande do Sul. E também os recados da paróquia, que é o primeiro de todos. Então, de antemão, quero agradecer mais uma vez ao Jorge e pedir a todos que sigam o Grid de Largada nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Sigam também o Motorsport on the Road Brasil no Instagram, assinem o Motorsport on the Road Brasil. Sigam todos os nossos parceiros do Rodapé, Farofa na Pista, Rafa Talks, aí, o Jeff Montenegro, o pessoal do Portal High Speed, o pessoal da revista Grid, nossos amigos aí, Rodrigo Carelli, Raquel Façanha, Ritmo de Corrida, Entusiasta sobre Rodas, Salto com Graxa, nossos amigos Sandro Varela, Rogério Elias, do Automobilismo para Principiantes, e nosso amigo Carlos Anovello, vou te incluir depois, viu, Carlos? Carlos Anovello, do Novaco, né? Carlos que ontem teve vídeo do Novaco, falando aí do final de semana da velocidade. Muito bom o canal do Carlos, viu? Compensa. Vamos acompanhar aí todo mundo aí, galera, que a gente tá com esse pessoal, né, sempre. Então é importante a gente dar sempre um up na galera aí, porque eles ajudam a gente demais também. E aí, antes da gente entrar no tema da Audi, a gente vai contar a história da Audi aqui. Fazer um resumão, né, da história da Audi, né? Porque a história da Audi é 3 dias de live, né? E tem que contar 4 marcas primeiro, depois aí a Audi. Aí depois Auto e depois Audi. E aí nós temos. O Brasil está vivendo aí nos últimos anos. Eu vou falar anos, não vou falar recente, porque não é fato novo, viu, gente? E o Jorge, como vai dar uma carteirada hoje, né? Hoje ele vai dar carteirada, porque ele é formado. Hoje dever de classe. Dever de classe hoje. Ele é formado nisso. Então, hoje eu vou levantar a bola para ele brilhar. Mas vou introduzir aqui o tema, que é o seguinte: nos últimos anos, não só o Brasil, como no mundo todo, vem vivendo os efeitos, né, da degradação do meio ambiente, aquecimento global, que é a degradação do meio ambiente, né, superaquecimento das águas dos oceanos. E temos visto o clima cada vez mais extremo, né? Seja no hemisfério norte, com secas e calor extremo, chegar Nova York chegou um dia a 50 graus, de fazer frio de menos 50 graus também. É o extremo do extremo. E aqui no hemisfério sul, e aí não só no Brasil, mas na África, cheias, enchentes, né? Eu lembro de uma que teve na Indonésia, acho que ano passado, que mais da metade do país foi afetado. E aqui no Brasil, nós temos tido recorrentes, todo ano, só muda o lugar, mas todo ano, uma super catástrofe. Que arrasa, às vezes, uma região inteira, às vezes um pedaço de um estado, ou, como agora, um estado inteiro, no caso do Rio Grande do Sul. E pasmem, não tem um ano que aconteceu a última no Rio Grande do Sul, já se repetiu o evento. E aí, eu vou deixar com o Jorge para que ele nos dê uma luz, né, dos fatos, porque está tendo muita desinformação, e eu quero preparar os meus amigos do Rio Grande do Sul, né, os amigos que nós temos lá, que
um momento de dor, é um momento de realmente reconstruir, é um momento de salvar a sua vida, mas também é um momento de se conscientizar, aproveitar o trauma para se conscientizar porque vai continuar acontecendo. Boa noite, então, pessoal. Meus sentimentos aí com o pessoal do Rio Grande do Sul e tal, né? É uma situação delicadíssima, mas para mim não é uma novidade. Não é uma novidade nem um pouco, porque eu iniciei, né, minha vida acadêmica estudando geociências, educação ambiental, migrei para a geografia. E isso faz já uns 12, 13 anos. Né? Antes mesmo disso, eu já acompanhava o tema, né, um grande interessado sobre impacto ambiental, né, sobre a ocupação, né, do espaço territorial nosso. E os incidentes extremos, né, naturais, vamos dizer assim, dados pela mão humana ou natural, são uma constante no Brasil. Outra constante no Brasil é o desinteresse completo, não só da classe política, da classe acadêmica e da sociedade civil sobre esse tema. Né? A completo desdém, né, de todo mundo perante esse tema não é uma novidade para mim. Eu venho fazendo canal, né, não é só esse, não é o Motorsport and Road. Eu fazia antes também um canal de ciência e política também, né? Porque são temas que estão relacionados a isso, diretamente. E eu sempre via ninguém tem interesse nesse assunto. O interesse surge quando acontecem grandes tragédias. Né? E aí, realmente, isso exemplifica, né, como a sociedade vê e escolhe as suas demandas. Isso deixa a gente muito triste, muito desesperançoso, porque é um negócio sempre que é constante no Brasil. Né? A falha estrutural, a falha diante da vida humana, né? Sempre é uma constante. Sempre é uma constante. A gente escolhe número e não pessoas. E eu não digo os políticos, eu digo todo mundo. Toda a sociedade brasileira. Porque é um tema que não nos interessa. De jeito nenhum. Só quando acontecem essas tragédias. Então, as causas desse fato devem ser apuradas, né? Deve ser inclinado um estudo sobre isso. Né? Não sei se poderia ser evitado. Assim, é outra coisa que a gente tem que observar. Tem certos desastres naturais que não podem ser evitados. Podem ser amenizados. Amenizados com técnica, com estudo, coisa que não está sendo feito no Brasil de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entende? Coisa que não é uma constante não ter interesse sobre isso. O resultado é o que a gente vê. A gente viu que a chuva foi catastrófica foi, inundou tudo. A condição estrutural não aguentou, né? Não aguentou. Talvez não aguentaria de nenhuma forma. Só que existiria como poupar vidas, né? Com planos de evacuação mediante uma tragédia iminente como essa, que não ocorreu. Culpa total também do governo do Estado. Só que a gente tem também, com certeza, nessas regiões, profissionais que não estão aptos tecnicamente. Eu, em meus tempos de estudo, tentei com um grupo lá propor uma comissão, né, federal, central, para que analisasse essas questões urgentes de desastres naturais, né, desastres estruturais. Não houve interesse pela academia, não houve interesse pela sociedade civil, não houve interesse pela política. Estamos colhendo fruto disso. Estamos colhendo fruto disso hoje. Não adianta agora. Claro, a gente deve se mobilizar, óbvio, deve se mobilizar para tentar ajudar todas as pessoas que foram atingidas por isso, mais de 1 milhão de pessoas, né? Uma tragédia com T maiúsculo. Só que isso não deve morrer aqui. Sempre morre, sabe?
Aconteceu a tragédia, vamos mobilizar, tal, salvamos, reestruturamos, entre aspas, e esquecemos do tema. Próximo ano acontece de novo. Daqui 10 anos acontece de novo, daqui 30 anos acontece de novo. Por isso que a gente tem que pegar e se conscientizar que todos nós fazemos parte desse problema. Não tem salvador da pátria, não tem Albert Einstein sozinho que vai dar conta disso, não tem político salvador. É todos os cidadãos brasileiros que estão envolvidos nisso. Então, é um recado aí que eu deixo para a gente tomar conscientização do que acontece. Né? É uma coisa que, como eu disse, tem mais alguns detalhes que aí ficaria aqui horas e horas e horas, mas para vocês exemplificar para vocês, né? Na época que eu estudava, tive aula com Jurandir Rosa, um dos maiores geógrafos do Brasil, né, vivos. E ele contou um caso que é justamente exemplifica o que é isso. Né? Existem áreas ao longo das margens do rio que são naturalmente, elas vão ter enchente. São áreas de cheia, não há o que fazer. Essa é uma das ciências mais complexas do mundo. Mecânica de fluidos, entende? A mesma coisa que um aerodinamicista faz na Fórmula 1 para ter o desempenho máximo, a gente calcula, a gente não, os especialistas nisso calculam a vazão de rio, que é algo extremamente complexo. Tem áreas que simplesmente não podem ser habitadas. A repórter perguntava para o professor meu, mas e se não tiver lixo na rua? E se os bueiros estiverem livres? Não melhoraria? Ele falou, não há o que fazer nessa área. A solução é desabitar uma área de extremo risco, que sempre vai dar vazão, sempre vai ter enchente, sempre vai ter cheia, e remanejar essas pessoas com a mesma condição, material, obviamente, em outro lugar que seja mais seguro de morar. A repórter insistiu. Mas e o lixo? Mas e os bueiros tampados? Entendeu o problema? O problema tá... É um problema cognitivo, problema moral, né? E um problema de a gente não dar importância para aquilo que está matando gente. Né? A gente está dando importância para número, para gado, para soja, para porcaria de teto de gasto que não serve para nada, né? A não ser ferrar a vida do cidadão. E enquanto isso a gente vê gente morrendo. Então é uma escolha que fizemos como sociedade, infelizmente, estamos colhendo fruto. Espero que possamos um dia reverter essa escolha e dar valor a esses estudos que salvam vidas, né? Estudos aos quais ninguém se importa e ninguém quer saber, a não ser quando ocorre tragédia. Aí fica difícil mesmo. Aí fica difícil a gente ter um avanço. Então eu deixo aí essa reflexão para todo mundo e espero que a gente possa, depois disso, né, levar a ciência, né, que estuda isso mais a sério. Porque é uma coisa, como a gente está vendo, que pode salvar vidas. Né? Não é algo tão inútil assim quanto a sociedade, os políticos, os empresários, né, os acadêmicos pensam. Então é um recado aí que eu deixo para todo mundo refletir. E não dá mais para falar, porque senão eu falaria horas aqui sobre isso. Mas o tema não é esse no nosso canal, é só para a gente tomar consciência dos fatos aí. Espero que possamos mudar alguma coisa. Obrigado, Fábio, pelo espaço aí de conscientização. Esse espaço é seu, né? Quais as formas de prevenção e quais os caminhos para evitar novas catástrofes? As formas de prevenção é elaborar estruturas, né? Estruturas que se adequem à demanda de vazão de rio, mínimas. É claro que esse evento em si, eu tenho que ver qual a estrutura, qual a caracterização desse evento. Pode ser um evento extremo, que nada adiantaria, nenhuma estrutura adiantaria. Mas, como eu disse no começo da explicação, um plano de evacuação já salvaria milhares de vidas, entendeu? Se não há como salvar a estrutura material, se não há como prevenir um desastre iminente, catastrófico, bíblico,
existe plano de evacuação e isso não foi pensado. Isso não foi pensado e agora a gente vê o que deu, o resultado disso. Né? Então, há maneiras de pelo menos salvar vidas, entende? Isso há. Agora, depende do estudo, depende de técnica, depende da vontade social, política e econômica para isso. Então, não é uma, entendam que não é uma coisa tão simples, não é preto no branco. Ah, o governo tal deixou de fazer sei lá o quê. Não. É uma demanda de todos nós mesmos, porque todos nós estamos incluídos nessa. As escolhas nossas estão incluídas nessa. Então, é uma coisa que cabe a todo mundo se informar para tentar prevenir uma coisa catastrófica como essa. Bom, se me permite incluir algumas coisas, eu acho que algumas ações também, por parte da sociedade, mas principalmente dos governantes a nível municipal e estadual, poderiam ter sido tomadas e depois dessa catástrofe pode ser tomado também. Opa. Bom, o Fábio deu uma frisada aí, mas já ele está de volta. Já Aí, voltou. Então são medidas. Tá me ouvindo certinho, Jorge? Tá certinho agora? Estou ouvindo. Então são medidas executivas, seja municipal, seja estadual, que podem ser tomadas. Aí a pessoa pergunta, mas e o governo federal? O governo federal também tem uma parcela de responsabilidade, mas aí envolveria uma explicação de Constituição. Aí ficaria uma aula muito técnica, né, que não é o escopo da live. Mas, a primeira medida de todas é plano de contingência e plano de prevenção. O que é o plano de contingência? O plano de contingência é atenuação de danos. O que é atenuação de danos? A partir do momento que está identificado que vai acontecer uma catástrofe, um evento meteorológico ele tem como ser pelo menos algumas horas antes classificado. Não dá para classificar, por exemplo, um terremoto, uma erupção vulcânica. E mesmo assim, a erupção vulcânica, o vulcão ainda te dá alguns sinais que vai entrar em erupção. Mas é uma bomba relógio, pode entrar em erupção em qualquer hora, mesmo não dando sinais. Que não é o nosso caso aqui no Brasil. Nós não temos vulcões ativos, só extintos. E então a meteorologia, ela tem condições. Aí eu vou citar a Metsu, né, que avisou o governo que poderia acontecer 24 horas antes do começo das chuvas. Já estava previsto que choveria acima da média. E aí que entra o plano de contingência. As pessoas poderiam ter sido orientadas a trancar suas casas e procurar locais específicos seguros, né? Esse é o plano de contingência. Serem transportadas, né, pelo exército brasileiro, serem transportadas no local seguro. Talvez não pelo exército, mas pela própria prefeitura, né? Porque aí o exército demanda pedir para o governo federal, aí tem toda uma burocracia. Mas todas as prefeituras têm ônibus, tem carro que pode, sabendo da notícia, ir passando, avisando e recolhendo pessoas que não têm condições de se locomoverem e sair do local. Esse é o primeiro ponto do plano de contingência. O segundo ponto do plano de contingência são reservas técnicas. O que são reservas técnicas? As prefeituras e o governo do estado ter locais onde receber essas pessoas. E aí locais que já vão ter cobertores, colchões, água, itens não perecíveis, né? Para que essas pessoas possam se abrigar. E por fim do plano de contingência,
um plano de voluntariado, né? Para caso, ainda mesmo tendo esses planos de contingência, tem pessoas que são reticentes de sair das suas casas, de deixar suas propriedades, né, bem material, etc. Né? Tem mesmo que, infelizmente, está tendo assalto lá no Rio Grande do Sul, mesmo com tudo isso, o pessoal está assaltando lá, está cometendo crimes. Então tem pessoas que têm medo de perder, que é a única coisa que o bem que tem na vida, etc, etc. Enfim, esse é o primeiro ponto, né? O que cabe à prefeitura, o que cabe ao governo do estado. O que cabe ao governo do estado é uma modernização do seu sistema meteorológico. Cada estado tem que ter um sistema meteorológico. Por quê? Para prevenção. Hoje, o único centro de referência é aquele que fica em São Paulo, como é que chama? É o... Cemadem, não? Cemadem? Não é o... Enfim, nós só temos um centro de referência meteorológica e, inclusive, que já trabalha com alguns pontos específicos do Brasil, do Rio de Janeiro, instalou sirenes, né? A sirene toca quando vai acontecer. A Defesa Civil manda mensagem nos celulares das pessoas. Então, os estados precisam se modernizar, porque cada estado trabalha de uma forma específica, não se comunica, né? Esse é o pior do Brasil, eu acho. E isso é bizarro. Nos tempos atuais, isso é bizarro, sabe? É uma coisa. bizarro. Por isso que eu sempre bato firme que realmente um comitê central hoje no Brasil é necessário, sabe? Porque eu acho que falta técnica, falta sabe, teoria, falta representação de todos os estados, né? Com teoria técnica de cada estado, cada região tem sua especificidade. Por exemplo, a chuva que acontece no Rio Grande do Sul, ela afeta de um jeito a população. A chuva que cai no Nordeste, ela afeta de outro jeito a população. Entendeu? O impacto econômico que isso causa no Rio Grande do Sul vai ter um impacto econômico que vai atingir a gente, por exemplo. Sim. Preço de arroz, preço de grãos, né? Aí você concorda, Fábio, que uma inclinação, né, séria de estudo e estruturação sobre esse tema não é um gasto, né? É um investimento. É um investimento. Eu concordo. É isso que o pessoal precisa entender da classe política. Eu vou contar e alguns economistas, né? Alguns economistas bem... Eu vou contar uma experiência pessoal sobre investimento em prevenção que eu vou contar logo. Mas o governo estadual ele tem que se modernizar e modernizar a sua infraestrutura, né? O problema do Brasil, desde quando o Brasil é Brasil, é que primeiro acontece o problema, aí entra que eu já falei milionésimas vezes. O brasileiro trabalha com correção. Ele não trabalha com prevenção. Você tem seu até carro... no nosso setor automotivo é assim. É assim. Então, você tem seu carro, você espera o carro quebrar. Você não vai lá, porra, deu 10 mil quilômetros aqui que eu tô rodando com esse carro, vamos lá fazer uma geral, uma revisão geral, ver como é que tá disco de freio, pastilha, óleo, né, paleta de vidro, tudo que vence no carro, vai lá, embreagem, né, fazer uma revisão geral para prevenir que esse, por exemplo, você vai gastar 2 mil na revisão para evitar de gastar 15 trocando o motor do carro. É esse o preâmbulo. Na questão da prevenção de catástrofe é a mesma coisa. O governo vai gastar alguns milhões, o governo estadual vai gastar alguns milhões, mas ele vai evitar prejuízo de bilhões. Exato. E aí entra a sacanagem que aconteceu em setembro e no orçamento para o ano de 2024, o governo do Rio Grande do Sul destinou
50 mil reais de verba discricionária para a Defesa Civil. E aí, isso não tem o que falar, foi um escândalo, vamos dizer assim, um escândalo, e reflete aquilo lá, a explanação que eu falei. Aí o governador As pessoas não estão nem aí, não estão nem aí aí com o essa questão. governador vem, nós temos que fazer um plano Marshall. Agora é fácil falar de plano Marshall, né, seu governador? Depois da ruína, né, de Berlim, agora é fácil. Agora é fácil o plano Marshall. Agora é fácil você ter que cortar não só no pescoço do cidadão do Rio Grande do Sul, que vai pagar por isso, mas de todo o resto do Brasil que vai pagar por isso. Então, agora, realmente custaria a pessoa, o governador, ser mais humilde, falar assim, olha, gente, eu acho que esse plano Marshall devia ser voltado para prevenção, educação da população, treinamento, fazer treinamentos ordinários, por exemplo, a cada 2 meses a população se reúne, faz o treinamento de como seria, junto com a polícia militar, os bombeiros, como seria, lá é a brigada militar no caso, como seria a evacuação, para a população ter fixado para onde ir e quem recorrer. É só você ver no Japão. O Japão acontece terremoto, destruir cidade. No outro dia a cidade está funcionando 100% full. Por quê? Eles têm os locais para irem, eles têm aonde ir os abrigos, eles têm os números para ligar, eles têm com quem pessoas, às vezes, os líderes de bairro, que tem sempre o treinamento fresco na cabeça, que indicam as pessoas para o lugar que tem que fazer. E você vê, né, Fábio? A sociedade inteira está envolvida nisso. Não tem salvador da pátria, não tem cara com bandeirinha do Japão gritando que nem louco na rua, falando que vai mudar tudo. É todo mundo. Enquanto o brasileiro não entender que a sociedade funciona com todos os seus elementos, não só esperando o milagre, o salvador da pátria, não muda a coisa. O exemplo do Japão é perfeito, porque a sociedade inteira é envolvida nisso. A sociedade inteira tem a consciência do que pode acontecer ou não. Aqui, infelizmente, não é assim. Não é assim. E aí, o máximo que vão fazer, vão colocar uma sirenezinha. Aí, quando começar a chuva, toca a sirene e a pessoa tem que se virar. Entende? E aí fica. Essa é a parte que a gente estava falando planos de contingência. E aí, os investimentos, a gente tem que parar de falar que obra é gasto. Obra pública é investimento para a sociedade. E aí o governo tem que começar a lançar a mão de projetos. E não é coisa emergencial, não, gente. É projeto a longo prazo, que é para além do próprio governo. Tá? Porque o próprio governador do Rio Grande do Sul ele não vai poder se reeleger, vai ter que partir para outra jogada. Se vai ser senador, candidato a presidente, a gente não sabe. Mas ele já está no segundo mandato. Qual que é a vontade dele de fazer alguma coisa? Esse é o primeiro ponto. A cultura do descontinuamento no Brasil é muito grave. E aí você que vai assistir a gente, ou está assistindo, você faz uma pequena reflexão na sua cidade. Em qualquer cidade, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja Minas Gerais, Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Araguari, Alfeno, Lambari, aí Porto Alegre. Qual prefeito continua o trabalho do outro? Nem em São Paulo. Nem em São Paulo. A cidade sempre fica caótica. Sempre. Eu conheço cidade que o prefeito pega tudo que o outro prefeito está fazendo e paralisa tudo e começa coisas novas. Assim não dá. Assim a sociedade não prospera. Porque aí o cara se limita, sabe o quê? A tapar buraco de rua. A ficar reasfaltando a estrada. Exatamente. Sendo que ele poderia fazer, por exemplo, Porto Alegre
para evitar os alagamentos de Porto Alegre, tem lá umas comportas de 1940. Comporta com o segundo. Eu estava até conversando com o pessoal ontem lá de geografia, a borracha de vedação não existe mais. São problemas básicos, assim, que, sabe, é ridículo ter um problema desse. Assim, é um negócio que é ultrajante mesmo, assim. E aí, o que acontece? A população, e aí não é política, é o povo. A população tem que se unir em volta de projetos. É pedir projeto. O que a gente pode evitar para poder que a cidade de Porto Alegre não seja mais atingida por enchentes? A gente tem que fazer canalização de certos córregos, tem que fazer piscinões, tem que fazer investimento em escoamento de rua, escoamento de água, tem que revitalizar áreas ciliares, matas ciliares, áreas verdes. E se não for possível fazer nada, e se não for possível fazer, tipo, e que isso evite uma tragédia, o principal, um plano de evacuação. Isso aí eu tenho certeza que salvaria milhares e milhares de vidas. E aí os dois têm que andar lado a lado. A prevenção e o plano de contingência, porque vai acontecer. Mas eu tenho certeza, se fizer dessa forma, as pessoas conseguirem se unirem e deixar de lado a briga política e realmente trabalhar em prol da sociedade, as pessoas vão conseguir avançar como sociedade, né? Em todos os países, eu vejo o exemplo da Itália, que tem muito terremoto na Itália, erupções vulcânicas. Pô, eles têm plano de contingência, sim, né? Acontece lá uma catástrofe lá, no outro dia tá todo mundo trabalhando, porque todo mundo já sabe o caminho que vai, o que conta. Se precisar de reconstrução, já tem os fundos já guardados para isso, né? Discricionados no orçamento. O governo investe periodicamente nas estruturas de prevenção, né? As autoridades já têm o direcionamento, já são treinadas para. É toda uma rede, né? Uma rede construída e todo mundo leva a sério isso, né? Então vamos começar a levar a sério, porque próximo ano vai ter deslizamento, vai ter enchente catastrófica, vai ter tudo isso de novo se a gente não começar a levar a sério o negócio. Então esse o recado que fica. Todos nós somos responsáveis por isso, todos. E para encerrar todos os setores da sociedade. E para encerrar o tema, eu que o Jorge falou que iríamos indicar outras instituições sem ser governos, né? Mas infelizmente só existe uma instituição, na minha opinião, para quem está em qualquer local do país e quiser doar e realmente vai chegar, são os Correios. Você tem agência do Correio em qualquer lugar do país, qualquer cidade. Então, com toda certeza, se você levar sua doação lá, vai chegar a quem precisa. E os Correios é a única instituição com capilaridade para poder fazer esse tipo de entrega e logística. Esse é meu primeiro ponto. E também por isso que eu não vou deixar Pix, vocês procurem no Google aí, tem em redes sociais, vocês vão achar com muita facilidade. Mas eu quero deixar, porque é o seguinte, aí vai aflorar um pouco o lado político. As pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul são os pobres. O rico pega seu SUV, pega seu helicóptero, pega sua lancha, pega seu barco, pega seu avião e vaza. Vai para Balneário, vai para as praias, vem para São Paulo, vem para o Rio de Janeiro. O rico não sofre. O dono do latifúndio lá, que tem a grande fazenda, não está nem lá na região. Está no Uruguai, está na Argentina. Quem está sofrendo realmente é a população mais pobre, né? A população carente, que não, às vezes só tem aquela casinha, às vezes só tem aquele carro, né? Às vezes nem tem a casa própria, mora de aluguel e mesmo assim a água invadiu a casa. Então, a única instituição que eu vejo que está, e aí eu vejo com meus olhos,
está fazendo alguma coisa, é a Cozinha Solitária do MTST. Cozinha Solidária do MTST. Então procure as redes sociais deles, vocês vão ver que realmente é um trabalho sério, independente de ideologia, gente. Eles é comida de graça para as pessoas que estão precisando, de verdade. Eles têm as formas de doar. Se você não quiser doar com dinheiro, não precisa. Pode doar com alimentos ou até com voluntariado. Fica a critério de quem quiser. E se não quiser também, não precisa fazer nada. Só uma oração já basta. Então eu vou indicar essas duas instituições, uma de Estado e a outra sem ligação com o Estado. Eu sou terminantemente contra doar para o Estado do Rio Grande do Sul o governo. Eu sou contra. Porque se o cara. É muita falta de sacanagem. O cara destinar 50 mil reais para prevenção de catástrofe da Defesa Civil e agora ficar pedindo Pix para o povo ajudar. Sim. Sim. O cara foi incompetente. Foi incompetente, mas uma. Não é uma incompetência que vem de agora, é desde sempre. É isso que a gente tem que mudar para ontem. É um negócio que a gente tem que mudar para ontem mesmo, entende? Não é, vai passar isso aí, vão reconstruir as coisas e ninguém vai pensar nisso de novo. Isso que me deixa cabreiro, entende? Então vamos tentar pensar, pessoal. Vamos tentar botar prioridade na mesa e não efemeridade. Isso. Bom, é isso. Dito isso, a gente vem para o tema. Bom, como a gente está falando, a gente está trazendo aí as fabricantes alemãs as fabricantes alemãs, né? E hoje a gente traz uma das maiores, né, da Alemanha. Se eu não me engano, acho que é a terceira ou a quarta maior, que é a Audi, né? Ela que faz parte do grupo Volkswagen, né? Para contar a história da Audi, a gente tem que voltar lá para o final do século XIX, mais precisamente 1899, né? O August Hock. Primeira marca, né? A origem da Audi tá na Horch, né? Que é essa aí Tá na de 1899 mesmo. Essa é a origem. Assim, é um embrião do que seria a Audi, né? Então, o August Horch, ele começa com projetos de construção de automóveis, né? Dando assim a origem e a fundação, né, da marca Horch, né? E em 1899, na cidade de Zweiklau, né? Acho que é isso mesmo que fala, Zweiklau, né? Zweiklau. Perto da cidade de Chemnitz. Acho que é Chemnitz mesmo. E é um ritmo para a época, né? Ele tentou estabelecer um Fordismo na fábrica dele, né? Ele tinha realmente um ritmo bem acelerado de fabricação de automóveis. Mas em 1909, né, a empresa a Horch, que era uma grande fabricante, a Horch, que era uma grande fabricante, pode falar. É que, na verdade, assim, realmente a Horch. Por que a Audi, né? Vamos só explicar isso aí, porque o pessoal pode estar confuso. O Horch, né? O Karl Horch, acho que é Karl Horch, qual é o nome dele mesmo? August Horch. A empresa cresceu, né? Naturalmente se desenvolveu, né? Rapidamente, como o Fábio explanou. Só que ele, como muitos outros, né, CEOs de todos os tempos, foi expulso da própria marca. Ele nem pôde usar o sobrenome dele, Horch, para refundar ou fundar uma concorrente. Né? Então ele foi proibido até de usar o próprio nome dele. O próprio Enzo Ferrari, né? A Alfa Romeo proibiu de usar o Ferrari. O próprio nome dele.
Então, o que que o senhor Hork fez? É um cara bruto. Ele trabalhou até no início com o Carl Benz. Ele trabalhou na Mercedes-Benz. O cara realmente ele foi fazer a Hork depois que ele saiu, depois que ele teve uma vivência lá na Mercedes-Benz, na Benz, né? E ele fundou a Audi. A Audi ali de 1909 foi fundação do Hork, do August Hork também. Ele foi Que é o nome um dele em cara, latim, que é August em latim. Significa, Audi August em significa latim, e ficou ele queria algo assim, né, visionário, Audi, né, audio, né, alguma coisa assim que soasse bem. E então ele foi um dos caras que fundou dois aí dessa lista da auto, que viria a ser a Auto Union, né? O cara, para vocês terem uma ideia como o cara era realmente tinha essa veia de construir. No final ele é o pai da Audi. Ponto, né? Tipo, pra gente expressar. Ah, outra coisa, Fábio, só uma curiosidade de efemeridade mesmo. A DKW aí, DKV. que no Brasil a gente conhece, né? É, na verdade, DKV pelo mesmo motivo da BMW, né? O W você fala V. Então é DKV, não é DKW, né? É DKV mesmo, né? A DKV que foi pelo Rasmussen, né? Jorgen Rasmussen, que criou a DKV. E ele se juntou junto com o August Hork, né? E junto eles compraram a massa falida, né? Da americana Rickenbacker, que produzia modelos com motores V8, né? E das quais seriam utilizados, né? E aí começou a nascer a Auto Union, a parceria do Hork, do Jorg Rasmussen, né? A Rickenbacker. A Rickenbacker, aí ficou a Audi, a DKV, né? A Rickenbacker e a Wendler. E esse conglomerado nasceu, né, com patrocínio do Estado alemão, diga-se, em 1928. Foi fundada a mas as companhias, assim, individualmente, elas estavam já mal das pernas, né? Devido ao começo do período de depressão, né? Eles já estavam meio que mal das pernas. Para quem não sabe, em 1928, tem ainda é um ano pré-depressão, mas a bolha. Porque começa a se formar ali. 1928, desde 1926, já existia uma bolha no mercado americano que era uma bolha imobiliária, né? Às vezes que a bolsa americana quebrou foi por causa de imobiliário, né? Se construía muito prédio, o governo, para incentivar a indústria, né? Esses prédios tinham muito metal, muito aço, né, na construção. O governo emitia título. As empresas compravam títulos de prédio que às vezes nem existia, supervalorizavam o metal, o aço. Chegou num ponto em que especulação, as empresas, né? Especulação. Chegou num ponto que a empresa não tinha o prédio para apresentar, para mostrar. O que aconteceu? Quebrou. E aí, em 1929... Eram os loucos anos 20, né? Aí, em 1929, quebrou a Bolsa de Nova York, né? E começou o período de depressão, mas que durou pouco tempo. Né? Muita gente acha que foi muitos anos, mas foi só 2 anos só de depressão. 2 anos. E como a Auto Union já foi consolidada, né, o Estado alemão patrocinou a Auto Union, né? Tinha
a importância, né, de representação, especialmente em competição. Nessa época, em 1932 a 39, vamos dizer assim, foi o período, inclusive, que o Ferdinand Porsche trabalhou na Auto Union, né? Foi um marco, porque ele era o engenheiro da Europa, né? Trabalhando na grande marca no setor de competições, né, da marca. Então era algo bem expressivo, né? Você via que era tecnologia de ponta, inclusive, posteriormente a gente vai ver as fotos aí dos Auto Union, aqueles série Grand Prix, são considerados os avós do Fórmula 1 moderno, né? São literalmente os avós do Fórmula 1 moderno, por quê? Porque ele tem a concepção de construção de arquitetura igual ao Fórmula 1 atual. Motor central traseiro, câmbio lá atrás, posição do piloto no meio, né? E é um carro que tem essa disposição até hoje, né? O Ferdinand Porsche pensou isso na época, em 1930 e 33, 34, enquanto todo mundo tinha carro com motor de frontal, né? Então era um cara visionário. Né? E aí, de 1932 a 79, a Auto Union fica proeminente na área esportiva, né? Modelos de carros bem modestos, tanto é que não tem muitos conhecidos. Tá? Os carros de rua é bem, é bem inexpressivo, eu diria. E a participação na guerra da Audi também foi modesta, porque a Audi foi convertida em fábrica de munição. É munição e material de guerra, né? Não é assim, tipo, no tanque, né? Nada disso. Os caras da Audi, como o Ferdinand Porsche, foram remanejados, né? Mas a empresa em si fez coisa bem básica, assim, não foi nada espetacular. Eles ficaram com parte de insumo, porque a parte onde ficava a Audi, né, que é Dresden, a Auto Union se ficou estabelecida em Dresden e Zwickau, né, como a gente já falou. Mas essa parte é a Alemanha Oriental, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E aí eles ficaram renegados a fazer modelos realmente básicos, né? E com isso, eles não tiveram tanta participação, tanto é que a Audi é pouco lembrada no período entre guerra e pré-guerra. E durante a guerra. Eles basicamente desapareceram, né? Assim, né? Praticamente como marca nesse período. E até os carros de corrida, né, Fábio, tem, infelizmente, poucos desses sobreviveram. Eram verdadeiras obras de arte. Esse daí, por exemplo, com carroceria Streamliner aí, pô, é um carro espetacular. 16 cilindros, é um motor central traseiro, é uma coisa... Muito à frente do tempo. Aerodinamicamente, muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Era um carro que era, assim, referência de futuro, né? E quebrava recorde. A gente tem que até lembrar até do piloto favorito do Flávio Gomes, ó, o Bernard Rosmeier. Ele tentou quebrar o recorde de velocidade 436 km por hora em 1937, né? Só que na Autobahn alemã, numa Autobahn, pra você ter uma ideia, com os caras era doido, né? Só que ele teve um problema aerodinâmico, bateu o carro e morreu, né? E o Bernard Rosenmeier era uma espécie de Ayrton Senna dos caras na época, né? Ele era até casado com uma aviadora, então era tipo um casal heróico, né, da Alemanha. E quando ele morreu, o negócio foi feio. Ele é casado com a Amélia, né, que sumiu, né? Não é a Amélia Earhart. É uma aviadora alemã. Eu sei quem que é a aviadora, lembrei agora quem que é. Mas foi um impacto, né? E esse é curiosidade, é o piloto favorito do Flávio Gomes, né? Bernard Rosenmeier. O último avião a deixar Berlim antes da queda da Alemanha, em 1945, foi o avião dessa ex-esposa do Rosenmeier, né? Rosenmeier. Mas assim, não vou entrar no. Porque aí sim o YouTube derruba a live.
Esses 8 anos. Assim. Mas é um fato histórico, tá, gente? Ela escreveu vários livros depois, né? Contando e tal. É bem interessante. O pessoal de Israel matou ela. O pessoal de Israel, então eu vou dizer isso. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, lembrando que essa morte do Rosenmeier era para ser uma peça de propaganda do Bigodinho, né? Sim, Porque as autobans foram construídas nessa época. E aí, para mostrar a superioridade da engenharia alemã e tal, eles foram bater numa autobahn esse recorde de velocidade, mas infelizmente não. No mesmo dia foi o projeto da Mercedes, que também tinha um Streamliner, assim, só que era motor dianteiro, e foi a Auto Union. O Mercedes com o Rudolf Caracciola, lá, que pouca gente lembra, e o Auto Union com o Rosmeier, né? Os dois foram no mesmo dia bater o recorde lá. Porque os alemães, naquela época, os caras estavam... a gente quer o recorde mundial, custe o que custar. Custou a vida realmente do Na piloto. verdade, os alemães queriam as 3 flâmulas, que era o recorde na água, no céu e na terra. E antigamente não tinha recorde, ou livro de recorde, essas coisas. Aí tinha 3 campeonatos, que era a flâmula vermelha, que é do céu, a flâmula azul, que era do mar, e a flâmula branca, se eu não me engano, que era da terra. E é bom lembrar que nessa época a coisa mais rápida que existiam eram os carros, não os aviões. Nessa época. Claro, depois de um pouquinho os aviões superaram até Não, não, 500 km por hora. nessa Mas época nessa já época eram os carros. Não, nessa época já superou. A Será? flama vermelha. Será? Não, a flama vermelha era do BF-109. Já nessa 107, época? já, porque já estava rolando a Guerra da Espanha, né? A Guerra Civil da Espanha, né? E o avião já Mas superava já os 500 km por hora? 500? 580, se eu não me engano, BF-109. Cara, Por causa de rapidamente, só para não perder o foco. O BF-109, ele, ele tinha um motor invertido em um sistema de supercharger diferente, que quando ele ficava em voo negativo, que era o voo que você conseguia velocidade, o motor não afogava. Diferente do Spitfire, dos Mustang, do Zero japonês, que perdia desempenho. Ele não perdia. Por isso que foi um avião que foi usado do começo até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha esse defeito, né? Muito depois, copiaram dele. É que eu pensei que ele era de 38, então ele já era dessa época, de 36, por aí. O BF. Na verdade, o recorde da Flâmula Vermelha era do irmão do BF-109, BF-107, que é a versão protótipo, né? Mas já tinha um recorde. E a Flâmula Azul também era de um navio alemão, que atravessou o Atlântico mais rápido que os navios britânicos. Algumas horas mais rápido. Lembrando que os navios de cruzeiro, eles conseguiram o feito de atravessar o Atlântico em 5 dias nessa época. Os caras não corriam, só voavam. Mesmo assim, Fábio, 436 km por hora em 1930 e poucos, não é? É insano. Em terra? É insano. Não, é insano. É velocidade Bugatti Veyron hoje. Os caras demoraram 100 anos. Eu vou ser sincero, é pior que no avião. É pior que no avião. Porque o avião, a 580 km por hora, você tem controle. E o carro não. Então, pra mim o feito é bem foda. Sério, bem maior do que do avião. Então a Alemanha buscava, né? Teve as Olimpíadas de Munique também, que os caras queriam a todo custo todos os recordes. Tem essa foto aí, né, Fábio, do Auto Union aqui à direita, em Avos. Avos, para vocês terem uma ideia, Taladega fica no chinelo, em comparação à inclinação do que era esse oval de madeira, que era gigantesco, né? Era uma pista megalogâmica no meio de Berlim. Então imagine você vendo isso aí em 1930 e poucos. É como você vê uma espaçonave, né? E existe até hoje.
Uma das curvas de alta existe até hoje. Até hoje. Existe até hoje. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi totalmente espoliada pelos vencedores da guerra. Foi dividida entre 4 nações, né? Estados Unidos, França e Inglaterra pro lado ocidental e a União Soviética pro lado oriental. E a própria Alemanha foi criar 2 estados. A Alemanha Ocidental, a partir de 1946, né? E a Alemanha Oriental, que ficou com os soviéticos. É aí que está uma das fábricas da Audi, da Auto Union, ficaram com os soviéticos. Né? Ou seja, eles absorveram também um pouco da tecnologia, né? Uhum. E aí, por alguns anos, existiram 2 Auto Unions. A Auto Union Ocidental e a Auto Union Oriental. É semelhante ao que aconteceu com a BMW também, né? A BMW também teve 2, né? Aconteceu isso aí também. Pro lado dos soviéticos, né? Ela foi renomeada como empresa do povo, né? Uhum. E a fábrica da Audi ficava bem na divisa mesmo da cortina de ferro, né? Em Zincklau lá. Já a segunda continuou apenas com os modelos DKV, a ocidental. Que eram os modelos mais simples, né, Fábio? Assim, tipo, de construção, né? Até a gente lembra aqui, né? O chamado Carelli, que deve saber o DKV Mickey Mouse, né? Que é aquele redondinho, parece o Fusca, mas não é o Fusca. Motor 3 cilindros, 2 tempos. Era motor 2 tempos. Então era um carro bem menos complexo do que outros modelos, né? Então fazia mais sentido fazer esses carros. As 2 mudaram de nome. A Oriental começou a chamar VB, Volkswagen Betrieb. E a outra continuou, ficou com o nome Audi, né? Aí sim ela começou a usar o nome Audi, porém usando a planta da DKV, que ficava em Dresden, né? Então, uma das grandes sanções da guerra é que o povo alemão sofreu uma sanção. O povo alemão não poderia comprar carro classe A. Lembra? Porque a Mercedes fez as classes. Carro de luxo, o alemão não podia ter. O alemão só podia ter carro espartano. Sim, sim. Que é a doutrina da DKV, né, gente? Que a doutrina da DKV. Quem já entrou dentro de um DKV sabe, né? Como é. E aí se extinguiu a Audi e a Hort, né? E a Wanderer ficou fabricando carros de geladeira, os famosos carros de geladeira, que é, né, os carros espartanos que eu tô falando. E aí a Auto Union, né? Então a Auto Union, ela começou a produzir só 2 marcas. A DKV, né? Do lado ocidental, e a IFA, né? Do lado oriental, produzindo modelos com motor 2 cilindros e 2 tempos. Olha para você ver os carros, 2 tempos. Você bota o óleo junto com o combustível. Então é um negócio bem arcaico, eu diria. Mas divertido, né? Os carros orientais
tinha nem nome, era F9 e F8. E era F... Que bosta. Era F9 e F8. Só que assim, até 1964, a DKV também estava sob patente de quem? Da Daimler. Sim, sim. A Daimler tomou conta da Audi um tempo, né? Exato. E quando a Volkswagen, né, em 1965, a Volkswagen adquire 99,75% da DKV. Da DKV e refunda, né, a Audi. Sim. Mas, assim, tipo, a gente vê, por exemplo, esses modelos aí, quadradinho, A80, acho que são todos A80. Uhum. Eles são basicamente Volkswagen. Tanto que essa época a Audi não tinha. A gente vai chegar nesse ponto que vai ser um ponto interessante para quem for assistir depois e quem está assistindo. Quando a Volks compra a DKV, a Volks bota um projeto de carro de baixo custo, né, que é o A80, né? E aí remodela o chassi e o motor do carro, trazendo a Audi para o futuro com o motor 4 tempos, aí não precisando mais misturar gasolina com óleo, né? Um motor 4 tempos de 4 cilindros. Que é basicamente o motor de busca, né? Só que você vê, Fábio, por exemplo, o vermelhinho ali embaixo, que é o mais antigo, né? Você não, eu tem uma outra foto que não foi inserida aí que tinha aí mais semelhança ainda. Esse modelo da Audi A80 primário, ele é muito semelhante ao BMW New E-Class. Você Sim, bota os dois lado a lado, é a eles mesma são coisa. tipo hiper parecidos, né? Tipo, um é focinho do outro. Você E vê aí, como realmente os caras meio que copiaram assim, o New E-Class. Né? em 1969, a Volkswagen acha que o nome DKV não vai pegar, porque já tinha BMW, né? A BMW. E ela resolve ressuscitar a marca Audi. E as quatro argolas. As 4 argolhas da Auto Union. E o modelo F103, que era para ser DKV, que é esse DKVzinho aí, o 103, F103, ele passa a chamar só Audi. Não tem nome nem número, só Audi. Audi. Só. E aí, em 1972 é lançado o primeiro Audi. A 80. A Que é o 80, vermelhinho. que é o vermelho. E todos esses são A80, hein? Só que olha só que legal. O que esse carro lembra pra vocês aí? Que é a mesma coisa. O Passatinho de primeira geração, né? Esse, por exemplo, O ele Voyage, só não é. Ele só o não é Voyage, hatch, ele é sedã. é sedã. Mas tem modelo do Passat que vem sedã pro Brasil. O Sim, Passat, o Voyage e o Gol, esses 3 carros aí, ó, mesma na base. verdade, não são Volkswagen, eles são DKV. É. O meu pai tem um Voyage 82. E você vê que as linhas gerais dele é a mesma coisa, entende? Realmente, assim, é um Volkswagen que é um DKV. Basicamente, esse é o carro. Não tem muita diferença. Mesmo porque nessa época a Volkswagen ela tomava conta dos projetos da Audi. A Audi não tinha autonomia ainda. Por exemplo, se eles quisessem fazer um R8 aí da década, não ia rolar. A Volkswagen ia falar, ó, aqui não. Até Aqui porque é a só empresa carro. também estava em recuperação financeira, né? Não dava para Sim, fazer nada tá bom. Mas esses modelos fizeram muito sucesso porque era modelo de geladeira. O que é? Carro barato.
Sim. Carro barato, manutenção inexistente, porque alguém já viu algum carro desse no mecânico? Ou tá no ferro velho ou tá rodando. Nossa, eu esqueci de pesquisar se é aí que nasce o AP. Né? Mas eu acho que não. Esses modelos aí, provavelmente, eles Não. usam a Esse versão anterior. é o Anterior. primeiro. A gente vai chegar lá. Em 1976, acontece o primeiro recall do Audi A80. Lembrando que o Audi A80 ele foi vendido até 2016, se não me engano, lá na Alemanha. Tá. Ele depois mudou de nome, Uma depois virou A4. Mas facility, quer dizer, modernização, né? Ele recebeu um Facelift. E aí, em 1976, nasceu, né, o motor AP. Tá. É que tem várias lendas, né, Fábio? Isso aí é o que, assim, é o unicórnio automotivo, né? Tem cara que fala que, na verdade, a origem é Mercedes-Benz. Tem cara que fala que foi parido pela BMW. Nossa, cada história que eu ouvi até hoje do AP que só falta ser os aliens que botaram o motor aqui pra gente. Então, o protótipo do AP foi assim. Em 1972, a Audi comprou a NSU. Também era outra fabricante. E quem que tinha o projeto de verdade do motor AP era a NSU. Tá. O povo fala da Mercedes porque a Mercedes era a dona dessa firma toda, né? Tá. Ele tava no guarda-chuva da Daimler, né? Só que aí a Volkswagen saiu comprando todo mundo e caiu no guarda-chuva da Volkswagen. Só que como a NSU não tinha condição de desenvolver o projeto, a Volkswagen tacou no peito da Audi. Tá. Tanto Então, é que... vamos dizer assim, o refino é Audi. O refino do AP é Audi. Assim. Tá. Quando começou a chegar os primeiros Gols no Brasil, começou a ser fabricado, que inclusive era refrigerado a ar. O motor AP... O batedeirinha. Qual que é a diferença do motor batedeirinha AP pro motor do batedeirinha a ar pro motor Boxer. AP? O motor Boxer. Que o motor AP é refrigerado a água. E ele não precisa ser instalado na traseira do carro, ele pode ser instalado na frente do carro. Não, mas o ar, o Fábio, o golzinho a ar era na frente também. O motor era na frente também. Só que a diferença do motor a ar do Gol do motor AP é que o bloco do AP ele era feito para refrigeração à água. Exatamente. Tinha radiador e a circulação de água. E ficava mais eficiente atmosfericamente. Por quê? O motor a ar, você sabe, o motor a ar ele tinha deficiência de potência porque o ar não conseguia refrigerar e aí pegava fogo. É a fama de Fusca e de Kombi. Pega fogo. Sim. Na verdade, ele tem... Sabe aquele... Quando você abre um Porsche antiguinho, tem aquela ventoinha. Aquela ventoinha, ela é acionada por uma correia. Se aquela correia quebra, o motor a ar boxer superaquece e pega fogo mesmo, sabe? É Kombi pegando fogo, é por causa disso. Por causa dessa correiazinha. Se estourar isso aí, amigo, aquele abraço pro motor. E aí, a primeira geração veio a ar, só que a primeira geração do AP no Brasil chegou justamente com o Voyage TS e com o Passat. Passat, né? O Passat que... Esse primeiro Passat era brasileiro, mas era projeto alemão, né? Também, assim, tipo, era totalmente... É a mesma coisa um Passat alemão, é a mesma Passat... Na verdade, é alemão, porque ele era... alemão, né? Ele podia ser fabricado aqui, mas a assinatura era... E tem alguns Passat dos primeirinhos que não vem nem com a plaqueta da Volkswagen, vem com a plaqueta direto da Audi.
que os caras não fabricavam Então carro faz aqui. sentido falar que todos os Passat são alemães, né? Não tem o Passat alemão dos anos Porque 90. Todo desde o começo é. a pessoa que acha que o Passat nasceu nos anos 90 é maluco, cara. O Passat nasceu em 76. Sim. E aí o Passat, alguns Passat da primeira. Eu conheço um cara que tem um Passat que tem a plaqueta da Audi. Tem um Passatinho branco. Isso é raro. É. Ele tem a plaquetinha da Audi. O senhor já de idade. Ele pergunta pra ele se ele vende o carro. Não vende nem a pau, porque ele sabe que aqui na release. Só que ele usa, Eu ele gosto, mói o esses carro. aí são bonitos, hein? Esses primeirão, farolzinho redondo. Pô, eu gosto desse carro. Farolzinho Bonito pra redondo. caramba. E aí depois o motor AP foi a salvação de outro fabricante no Brasil, porque a Ford estava falindo aqui no Brasil, porque a Ford só usava nos anos 70 motor Renault, literalmente Renault, nos Corcel, nas La Beninhas. Bomba, né? La Lá. Bomba. Aí a Ford foi lá e, não satisfeita, queria fuder com tudo, ela lá e colocou o motor CHT nos carros. Que é o motor que você não dá para regular nem com reza brava, assim, nem com Motor que nada. não, motor CHT não regula a válvula. Você não consegue regular óleo no motor porque baixa todo dia 1 litro de óleo. Mesmo sem o motor estar estragado, ele baixa 1 litro de óleo. Quem tem carro CHT tem que botar uma caixa de areia, onde o carro fica guardado na garagem, porque ele vaza o óleo tudo. Eu não sei qual que é o defeito desse motor. É problema de junta, né? Problema de junta. Quem tinha um Gol CHT era a Ana, né? Que era o xodó dela. Ela botou até nome no carro. Ela vendeu. Ainda bem que você vendeu, viu, Ana? O carro. O melhor negócio, hein? Gol 1000 CHT, você tá pedindo, Nossa. E aí, nos anos 80, a Volkswagen começou a diversificar a plataforma da Audi. Só que a Audi ficou conhecida no começo da sua trajetória, dos anos 70 até 1980 e poucos, né? Ela ficou conhecida como carro de pobre, carro da classe baixa. Sim. Até que, né? Não tá a foto dele aqui, mas tá lá, depois a gente vai falar dele. Não tá, não, tá nessa parte aqui, ó. Tá bom. Aqui, não, mas a gente chega lá. Aqui, ó, esse do meio aí, ó. Esse do meio embaixo aí. Mas até que no final dos anos 80, até perdi onde que eu tô aqui. Não, tem, Fábio. Quer ver? Passa pro próximo. Tem ele sim. Tem ele Olha embaixo. É ele. Audi 4. O Audi 4. Até que no final dos anos 80, a Audi resolve revolucionar o mercado de carro. Por quê? Porque a Audi já era expert em motorização, né? De baixa cilindrada. Os caras chegaram e falaram assim, porra, por que a gente não faz um carro 4x4? Tração permanente nas 4. AWD, né? Como o pessoal fala. AWD. E com motor de baixa cilindrada, mas extraía uma cavalaria desgraçada. Não, de fato. É que, na verdade, né, por exemplo, o Audi 4, como ele foi pensado para um carro de performance na época, né, ele tinha um 2.2 litros, 5 cilindros, né, 5 cilindros e turbinado, né, então era assim, os caras fizeram uma pequena revolução na marca mesmo com esse carro, né? Ele é um carroceria dele, a gente pode dizer assim, parece algo até banal, né? Parece algo até banal. Apesar de ser alargada, a gente percebe pelo 4x4, a traseira ela tem um bump que você percebe para ter o eixo de transmissão traseiro. Né? Uhum. Só que é um carro que se deu muito bem, porque ele era leve, né? Tração nas 4, que era super novidade na época, até no Rally. No Rally era extrema novidade.
E tinha uma puxada boa, né? O 5 cilindro 2.2 turbo desse carro tem uma pegada assim muito boa para a época e a Audi fez muito sucesso. A divisão de corrida dela nasceu aí. A divisão de corrida A Audi da Audi Sport nasceu aí. nasceu no Rally, inclusive, pro grupo 5, né? Grupo B. Grupo B. Já era Grupo B. Era grupo B. O... E aí que tá, o Audi 4, a estrutura central do motor era AP. Exatamente. O pessoal fala até, ele é um AP com um cilindro a mais. É a mesma configuração, de fato. A mesma configuração. Ele tem um cilindro a mais e toda a melhoria, né, de performance, injeção eletrônica, turbinado. Então ele é um AP. Basicamente um AP que foi super trabalhado, né? Trabalhado em todas as especificações possíveis, né? Só que ele foi escalando, né? Foi escalando potente. Ele quase foi implementado no Brasil. Só que no Nossa, Brasil aconteceu uma coisa bem interessante, que é a junção da Ford e da Volkswagen no Brasil, que resultou na Auto Latina. A Volkswagen ia implementar esse carro. Esse carro, o Audi 4, ia ser o Santana. Já pensou? Não? Nossa senhora. Ia ser o Se esse Santana. carro vem pra cá, pelo amor de Deus. Ia ser o Santana. Só que, como ninguém tinha um carro, talvez esse carro ia disputar só com o Opala da Chevrolet nessa época. Não tinha outro concorrente. Ia nadar de braçada. Na verdade, ele ia humilhar, né, o Opala, porque o Opala já tava meio que... Assim, ia ser sedã grande, né? Carro grande, né? Sim. E aí, porque o Opala tinha a versão de 4 cilindros e de 6 cilindros. Álcool 4 cilindros e 6 cilindros de gasolina. Mas não chegava ao pé disso aí. Não chegava. Talvez o Diplomata. Não. Impossível, Fábio. São carros. Assim, não, enquanto um tem injeção eletrônica turbinado, 5 cilindros, o outro tá. Outro é um Opel Record. Opel Record de 68. Né? Ele ia vir capado, né? Ele ia vir capado, ele não ia vir com essa capacidade toda pro Brasil. Talvez ele não viria nem com 5 cilindros. Aí é que realmente. Aí podia tomar pau. Acho que ele ia vir com o AP 2.000 cilindradas. 2.000 cilindradas, 4 cilindros. Tá? Se fosse essa versão, eu ia tomar pau mesmo. Mas o Auto Latina se juntou e os carros da Volkswagen e da Ford começaram a compartilhar plataforma. E aí a Ford viu a oportunidade de chutar a bomba para longe dela, porque o último carro CHT da Ford foi o Escort. Chutou para bem longe o CHT e trouxe o AP para os carros da Ford, o que revolucionou os carros da Ford. Porque aí começou a sair Del Rey AP, Belina AP, Pampa AP, Escort também com modelo AP. E durou muito, hein, Fábio? Eu lembro que até o meu avô, lá nos anos 90, ele teve aqui, sabe o Escort Cosworth, né? Só que o motor dele era o APzinho 1.6. Então é um motor muito longevo, né? Muito longevo no Brasil. O Auto Latina foi até 2000 e o último carro AP com o Santana, né? Foi até 2005. Não era mais AP, mas... Não. O Santana... Lembra aquele Santana 2000? Sabe aquele Robocopzão? Era AP. 2000. AP, tenho certeza. O meu pai mesmo tem um Versalhes. Guia. Um carro maravilhoso. 2.0 AP. 2.0 AP. Só que o dele era álcool, né? Era meio louco. Mas na época o álcool era barato, era melhor andar com carro álcool. Tô lembrando aqui, imagina, você entrava nos anos 2000 na Volkswagen, tinha o Passat alemão, né, bonito pra caramba, aquele... Aliás, no 98,
E tinha um Santana do lado, Facelift 1000 lá. Você escolhia entre um e outro. Você quer o passado ou você quer o futuro? Você quer o passado ou você quer... Eu lembro de uma vez que eu entrei na concessionária. Nessa época foi 99, 2000, acho, não lembro o ano, mas foi um desses dois. Mas primeiro foi que comprou esse Versalhes. Né? Aí a gente foi na concessionária e aí ele foi ver pra, na verdade ele foi para ver um desses carros e ele saiu de lá com um Gol, o primeiro G3. Porque é taxista, né? Tem que dar carro mais econômico. Aí eu lembro que tinha o Santana na concessionária da Volkswagen. Tinha o Santana, o, o Passat alemão, Passatão alemão, e tinha um que era o irmão dos dois, mas não tinha igual, né? Que era o Bora. Ah, tinha o Bora lá também? Tinha, Ah, tá. Bora. E Aquele aí, primeirão também, o Bolinha. é. E aí o Bora, porra, carro. Então, o dos três era o mais caro. Dos Nossa, três. E tinha o nossa, Gol. E porra, tinha o Gol. mais caro que. Mais caro que o Passat alemão, meu. Mais caro que Caraca. o Passat alemão, Bora. E era um motor muito zoado, era um motor alemão, ninguém gostava daquela bosta, se não me engano, era 2.0 só. Era uma anarquia esse Bora. Mas ele era espaçoso, né? É verdade. É verdade. E era Só que assim, novidade, né? Dentre era todos, ele é novidade. novidade. Era novidade. Só que aquela coisa, quando você vai comprar carro, até por certos dias de hoje, viu, jovens? Você pensa na manutenção do seu carro. Né? Às vezes você pode comprar aí um Jack Motors aí, um Tigo, mas você sabe que se você precisar de mecânico, você não vai ter. Fica a dica, né? Que avisa o Antes de comprar o Calibra, eu quase comprei o Passat alemão, aquele SW, o 1.8 20 válvula turbo, motor alto, bonito. né? Porra, bonito pra caralho. Só não ia ter manutenção pra ele também, né? Mas se pro Calibra também não tem. Não Então, ia. você tá abraçado Não ia ter com Deus, manutenção. velho. Apesar que em São Paulo até tem, né? São Paulo até tem uma oficina ou outro. Às vezes É, você precisa chamar o Celso tem. Russomano pra andar mais rápido, mas, porra, né? Mas os caras agora, o Celso Russomano vai perder o emprego dele, porque todo mundo que ele chega nas lojas começa a botar música da Disney, música Nossa. com direitos autorais que a Record não pode mostrar, né? Aí ele tem que sair da loja. O pessoal vê ele chegando e já Nossa, tora uma a coisa música. que eu pensei agora. O A4 bolinha aí dos anos 2000, ele é a mesma, deve ser a mesma plataforma do Bora. Porque ele é a plataforma do Golf, é o mesmo carro. É o mesmo É o mesmo carro. carro. É o Bora, na verdade. E aí, nos anos 90, com o sucesso do Audi 4, a Audi lança a famosa linha RS, É. né? É, RS, um pouquinho antes, né, Fábio? Esse branco aí, só pra, cronologicamente. Aliás, o vermelhinho aí embaixo é a versão sedã do 4, né? Que pouco conhecida. O branco em cima é o Audi V8, é aquele Audi, sabe aquele primeirão DTM que eles sim, botaram? É ele aí, Audi V8, que é o apelo da Audi pro luxo. O bolinha aí, que é o Bora, né? O Bora Golf, barra Golf. E o Megazord aí azulzão do lado, que é, como o Fábio falou, o nascimento da linha RS, que nasce com este carro, que é o RS2. e quem que era o garoto propaganda da Audi no RS2? É, ele mesmo, Ayrton o Senna, chefe. o chefe. Inclusive, quando em 1992 abriu as importações do Brasil, 1993, né? Collor ganhou em 92 e assumiu em 93. Não. 90, assumiu em 91, mas ele abriu a importação em 92.
Em 1993, a família Senna, ela traz a primeira concessionária Audi pro Brasil, em 93. Inclusive, ele tem um desse, um RS2, uma Wagon, né? A dele é perua também. Acho um pecado que a família parece que vai leiloar o carro. Nossa, é pecado Acho mesmo. um E esse pecado. carro, Fábio, ele tem aquela coisa que ele foi projetado em parceria com a Porsche. Lembra que a Porsche estava em situação financeira horrível, né? Aí, e a Porsche, até, por exemplo, os piscas aí são do 911, aquele o bolinha, o retrovisor é de Porsche, a traseira tem o farol dela remete a Porsche. Então é um carro que a Porsche deu consultoria, né? Esse RS2. Então a linha esportiva da Audi nasceu com o auxílio da Porsche, né? Então, é uma curiosidade. Diferente das marcas americanas, francesas, britânicas e aqui no Brasil também, as empresas alemãs elas se conversam. Sim, muito. Elas têm um lobby muito forte no parlamento alemão e elas se conversam e elas definem tecnologia que toda segue Toda a segue. diretriz. E você pode ter certeza que sempre tem um modelo equivalente deles entre eles, né? Sempre tem, Para não ficar uma vai ter o concorrência M3. Exatamente, exatamente. É uma coisa assim que eles fazem em modelos equivalentes, assim, nem mais nem menos. Os três têm por exemplo, vai o ter mesmo tipo de carro. tem um A3, a Audi A3. Aí a Mercedes tem uma C130. Aí a BMW tem a Série 320, 3. É. série 3. A, só a Porsche, que aí é carro prêmio, né? A É. Porsche não tem carro Aí de é. entrada. Né? Mas nessa época, o Fábio, o que a Porsche tinha? Só o 911 em linha. Só isso. Só, Não tinha mais foi. nada, nada. A Porsche foi quebrando. A Porsche estava quebrando. E aí a Audi ela começa a revolucionar a sua própria linha. Ela passou por grandes reinvenções e consegue seu espaço no mercado americano, porque o Audi A3 ele foi o grande salvador da marca, Sim, porque sim. ele foi o primeiro hatch da marca de baixo custo, É. moderno, né? Plataforma do Golf, né? Plataforma Volkswagen, motor Volkswagen. Então ele é realmente assim baixo custo e teve essa vantagem, né? Realmente Para o você ter ideia, auxílio da. para você ter ideia, ironia, até hoje a plataforma é compartilhada dos Audi Sim. com a Volkswagen. O O Golf, Jetta e o A3. o Jetta e o Golf é mais caro que o equivalente dele da Audi. É verdade. É verdade. E aí a Audi começa e no final não tem foto dele aqui. É uma pena. O Jorge não deve ter achado. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui. A Audi, junto com o A3, o A4, o RS2, o RS3, o RS4, RS6, né? RS6, que é esse da imagem aí, É, o pretão aí não, embaixo. não tem, o Jorge não trouxe. Não, tem. Acho que é esse aqui. Não, esse aqui embaixo é o R8, né? É o R8 aqui embaixo, né? Da esquerda aqui embaixo. Voltamos? Voltamos. Voltamos aí. Dessa vez foi você que travou. Esse aqui de baixo é o Aí. R8, né? O da esquerda embaixo R8. aqui. Então, Esse vamos, esse, calma. vamos cronologicamente. Não, mas peraí. É O, porque tá faltando hum, um carro. Tá faltando um carro aqui que do tá. final dos anos 90 revolucionou também a parte esportiva da Audi. Que foi o Audi TT. Ah, sim. Sim, Audi TT. Esse eu esqueci. É, o Pecado. Audi, o Audi TT, ele substituiu o Audi branquinho lá, ó. Esse do DTM, no DTM, inclusive. Sim, sim. Para quem não lembra, tinha aqueles layouts maravilhosos do Audi TT, da PlayStation, né?
da Red Bull, né? Fez muita parceria com a Red Bull. E o Audi TT, ele Não, trouxe a... e para recompensar essa mancada, eu vou até botar hoje no Instagram o modelo DTM dele, o Dodge TT lá. Vou botar uma foto dele, né? E aí, o Audi TT, ele abriu as portas pro milênio na Audi, né? Porque ele foi o último carro dos anos 90 da Audi a ser lançado. E desde então, a Audi só vem fazendo facelift desses modelos. Em 2018, encerrou a produção do TT, né? O TT saiu de produção. Em 2012, o R8 saiu de produção. E a Audi fica só com as linhas A, com as linhas A dela, a A3, A4. 3 a A linha, 4, a a linha 6, Q, a 7 a 8. a 7, A8. A linha Q5, que é as FV, né? E os RS. Que é as peruas. Que é as peruas. E a Audi, hoje, ela é uma das grandes empresas do mercado, uma das pioneiras de hibridismo, né? No automobilismo e no mercado automotivo mundial, né? Ela é um case... Usa motor a diesel, né? Usa motor a diesel também. Usa motor a diesel. Ela é um case de sucesso de sequestro de carbono. A Audi é uma empresa que preocupa muito com o mercado de carbono e ela tem várias florestas que ela reflorestou na Alemanha. Inclusive tem um gráfico, eu não lembro de quem foi que mostrou, na verdade é um videozinho mostrando as florestas em 1900 e as florestas agora. A Alemanha, ela tem uma reflorestação absurda, né? Absurda. Sim. E são bem campeões nessa área, de fato. ainda usa carvão, né, Alemanha? Né, Alemanha? Usina nuclear, ainda usa um trem meio estranho. Mas questão de reflorestamento, eles estão realmente muito bem. Inclusive fechando. De novo, Jorge, você parou de novo? Voltei. Inclusive, fazendo. Por exemplo, o Hockenheim, o circuito antigo, teve que ser fechado para a continuidade da Floresta Negra. Hoje não existe mais aquele trecho, né? Foi todo engolido pela floresta mesmo, né? Hockenheim, o anel lá, né? Não tem mais. Certo. Agora só o estádiozinho e aquele juntadinho, assim, né? E aí a Audi, ela também motorização elétrica, mas ela e-tron, né? Audi e-tron. O Z-tron, mas ela tá voltando atrás nessa ideologia do carro elétrico, porque realmente ela tá vendo que existem outros parâmetros, né, para a indústria de eficiência do que os carros elétricos. Mas os carros elétricos da Audi são muito bons. São muito bons mesmo. São. Na verdade, né, Fábio, o e-tron, ele é a mesma base do Taycan, né? Então, basicamente são os mesmos carros, né? Mas são carros bons, né? Mas acho só que assim, tipo, o dia que precisa fazer a manutenção, é a morte de novo, né? O dia que precisa fazer a manutençãozinha dele, aí você vai sentir o peso. Especialmente se o cara bateu na lombada, né? A parte de baixo das baterias. Aí o cara vai sentir um pouquinho, eu diria assim. E falando sobre carro de rua ainda, o Audi R8 também foi um outro paradigma da Audi, que ele foi o único super carro da Audi motor V10. E incrivelmente, né, Fábio, ele tem a mesma base da Huracan, Lamborghini, que é o mesmo grupo, Volkswagen, só que eu acho o Audi R8 mais interessante que a Huracan. Sempre achei. Acho mais bonito o design dele. Eu acho o Audi R8 superior ao Huracan em performance, design e diz que a dirigibilidade dele é bem melhor, mas muito melhor bem que melhor. o Huracan. E a dica para os godzilionários aí da live aí, é um carro que hoje não tá valendo muita coisa, não sei porquê.
deu uma desvalorizada ao R8, só que possivelmente será um neoclássico aí colecionável pelo V10 dele, né? Então para mim é um carro eu teria, se eu tivesse fosse o cara assim sem problema, né, de vida, eu fatalmente teria um R8 aí V10, não precisava nem ser o último que saiu, podia ser os intermediários, inclusive hoje um V10 Spider, achei bonito pra caramba, hein? Nossa senhora. Eu que postei hoje no grid lá, um vídeo do último R8 produzido aí, no amarelo. Confere lá depois. E aí a gente chega no nosso último tema aqui da Audi, né? Que é a Audi nas pistas, né? Que a Audi, ela também... Ela começou tardiamente a história dela nas pistas. Separando a questão da Auto Union lá dos anos 30, mas sim da Audi renascida, né? Dos anos 70, ela só começou mesmo na pista, aí tá o Audi 4 aí embaixo. Ela só começou nas pistas no final dos anos 80, no grupo B, né? De rally, DTM, né? E eu já travado de novo. DTM e o grande, que eu acho que é o grande, como eu posso dizer, a grande vertente da Audi, que é o WEC, né? O Campeonato Mundial de Endurance. Ela realmente teve muita história nas pistas. Na DTM nem tanto assim, né? Ela disputou junto com Alfa Romeo, junto com Mercedes, BMW, Opel. No Rally o Audi 4 foi, sim, teve sucesso, né? Teve alguns campeonatos, mas acho que a grande primazia da Audi mesmo é no WEC, né? A história da Audi no WEC começa com no final dos anos 90, né? Com o Audi R10, que venceu as 24 horas de Le Mans, o campeonato mundial, né? De Endurance. E começou no final dos anos 90 e ganhou campeonatos seguidos, né? Voltou aí. Opa! Voltei. Deu uma travada geral aí. Vamos ver se agora fica. Vamos ver. Então, estava falando o pessoal que a Audi começou no Rally, né? Com o Audi 4. No DTM, né? Mas a grande primazia da Audi realmente foi o WEC, né? Desde o final dos anos 90, 98, 99. Teve algumas interrupções, que foi 2003. Que foi a Bentley, que era um Audi R8. Era um Audi Na verdade, R8. era um Audi. E depois a Peugeot lá em 2000 e talagada, 2010, 2009. 2009. Tirando esses anos, a Audi ganhou todos os anos as 24 horas de Le Mans. Ela que passou, inclusive, a Porsche em título. Porsche e revolucionou com esse que é o R8, que era um carro modular, né? Que a gente até fez episódios, né, sobre ele. Realmente é um carro que revolucionou, né? Revolucionou. O Audi R8 era um carro modular e diferente dos motores da época, que eram motores V10, V12, como o do BMW V12 LMR, né, que ganhou as 24 horas de Le Mans, ele era um motor diesel. O diesel. Um motor que, assim, quando você olha os on-board desses carros, você vê que não
O barulho não chama tanta atenção, mas o carro tem uma velocidade absurda. Absurdo mesmo. E o nosso amigo, até Tom Christensen que diga, ó, que sempre responde a gente lá no Instagram. E só que depois a Audi subiu o sarrafo, né? Ela passou do R8 pro R18, né? E o R... e-tron, né? Não, primeiro R18 TDI, Tá. e depois R18 e-tron, que foi o último Audi campeão do Mundial. Inclusive ganhando de Porsche e Toyota. O carro era uma nave espacial, né, Fábio? O farol não é nem LED, mas é flare, é laser. É um negócio assim absurdo. Tem Um tudo, dos tudo campeões, tecnológico. um dos campeões aí com esse R18 e-tron aí, em 2014, foi o nosso amigo Lucas Desgraça. Nosso amigo entre 300 mil aspas, né? 830 mil aspas, né? Mas foi o brasileiro Lucas de Graça que conseguiu, não ganhou os 4 alemães, mas ganhou o campeonato. Ele, inclusive, tem o carro, a Audi deu o carro para ele. Só não tem motor, né? Mas que bosta, né, Lucas de Graça? Que decepção, né? Trouxe o carro sem motor pro Brasil para não pagar imposto. Mas ele tem o carro lá na garagem dele. E realmente uma sensacional essa história da Audi no EC. Para quem quiser ver essas corridas, no canal oficial do EC no YouTube tem todas elas. Temporada 2015, 16, 17, 18, né? A 19 não, porque quem ganhou foi a Porsche. E agora vem um novo capítulo, né, Fábio? Um novo capítulo aí que o nosso amigo Carlos Sainz recusou, né? Que é a entrada da Audi. Ele fala que não, mas ele recusou. Carlos Sainz, que a Audi, a partir do 2026, né? Ela vai assumir 100% da operação da antiga Sauber, hoje chamada de Stake, né? Kik, não sei como vocês quiserem chamar. Sauber que já passou por essas, nunca com um investimento agressivo de 100%. A Audi realmente comprou a Sauber. Comprou. E já venho aqui falar, hein, Fábio? Eu vi lá nos grupos lá sobre isso. Discordo de todo mundo, viu? Discordo de todo mundo. Acho que, assim, claro, não vai ganhar no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, mas a Audi não vem para brincar. Em qualquer tipo de competição que a gente assistiu, vai Grupo B, INSA, Le Mans, os caras não vêm para brincar, os caras vêm para ser ponteiro, entendeu? Eu realmente, se eu fosse o Carlos Sainz, eu apostaria na Audi, entendeu? Apostaria mesmo, assim, porque não é assim. Eles não gostam de passar vergonha no motorsport, não. Não é Toyota aí, entendeu? Toyota F1. A Audi, ela vem com investimento total do grupo Volkswagen. Ela vai produzir in-house tudo do carro. Ela não vai comprar nada de ninguém. Não vai ser cliente de motor. Ela não vai só estampar a marca dela, ela vai ser a marca. E para vocês terem ideia do grau de comprometimento da Audi com a Fórmula 1, mesmo mudando lá o CEO lá, que não gosta muito de competição, né? E pirulito e caixa de fósforo, o cara tirou a Audi de todas as competições que ela participa. Como ela, né? Tem cliente ainda. Para focar 100% na Fórmula 1. E aí vocês acham que ela vai vir para brincar? Eu acho que a Audi só tem um problema na Fórmula 1. Só tem um probleminha na Fórmula 1. Um piloto bom. Se ela conseguir um que não seja da Fórmula 1, do grid atual, pode ser da Indy, pode ser daí da Fórmula 2, não sei se achar alguém, mas se ela conseguir um cara com talento um pouco acima da média, ela vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Com certeza. Com certeza. É porque é aquela conta básica. O grupo Volkswagen não entra em negócio para brincar, tá ligado? Pra, tipo, ser luneta e tal, não.
Você vê, para dominância de carro de rua, os caras tomam preju, que foi o Bugatti Veyron. Imagina em competição, meu. Os caras vão estar injetando dinheiro e não falta dinheiro no grupo Volkswagen para ser injetado. Então, Imagina, mas na verdade, esses projetos como o do Bugatti, como da Lamborghini mesmo, eu vou usar a Lamborghini, porque a Lamborghini também está no guarda-chuva do grupo Volkswagen, as empresas podem até tomar prejuízo, mas é tudo pesquisa por os carros que vende. sim, sim. Com certeza. Entendeu? É como deixar uma central eletrônica melhor, é como ter freios melhores, é como ter um Um motor mais laboratório. eficiente. São laboratórios, são empresas laboratório. O grupo Volkswagen, como também a Daimler tem isso também, a Fiat tem, né? A Ferrari tem, eles têm um laboratório, né? Por exemplo, por isso muita gente sabe que eu não sou fã da Red Bull, né? Todo mundo sabe. Qual que é meu grande preconceito com a Red Bull? Hoje ela tem um compromisso com a Fórmula 1. Ok, ganhou 7 títulos aí de construtores, beleza. De pilotos, né? Construtores tem só 6. Mas qual que é o comprometimento real da Red Bull com o automobilismo, com o mundo futuro? Não tem. Não é igual a Mercedes, não é igual a Ferrari, não é igual nem a Alpine, gente. Sim, sim. Tem um grupo Renault por trás. Não é igual o que vai ser a Audi, sabe? A Audi ela pode não chegar chutando a porta do barraco. E pode ser que chegue, mas acho que não vai chegar. Até porque ela tá pegando uma estrutura deficitária que é da Sauber. Da Sauber, sim. Mas assim, Mas não vai ficar deficitário para sempre. Isso eu posso apostar, meu. eu acho Tipo, que os em caras não vão. eu acho que em 2, 3 temporadas a gente vai ver a Audi brigando por vitória na Fórmula 1. Com certeza. Com certeza. E acho mais, ela vai desbancar Red Bull, ela vai lutar pau a pau com Ferrari e Mercedes. Também acho. Por quê? E porque É a aí que tem potencial. aí o povo vai falar, por que a Red Bull não? Porque a Red Bull não tem laboratório. Ela deu sorte nesse regulamento que tinha até isso ela não tem mais. O Tinha. Adrian Newey, né, que era o mago da aerodinâmica, e tinha a Honda por trás dela para fazer os motores. Agora é Benetton 96. Hein? Agora ela não tem Honda, ela não tem Newey. Não vai ter Verstappen, provavelmente. Ninguém. Hoje até fiquei surpreso por ninguém ter noticiado nada sobre o Verstappen, mas ao que tudo indica, Verstappen vai ser piloto Ineos, né? Que é a patrocinadora da Mercedes. E aí o segundo passo da Ineos é tirar o Verstappen da Red Bull. Ou seja, não vai ter Verstappen. E aí, a Red Bull, se ela começar a amargar aí 2, 3, 4 anos sem nada, ela sai da Fórmula 1. Ela vende a equipe. Sim. E aí outra pessoa compra a equipe. Mas a Audi ela vem para ficar. Acho que tardiamente no esporte, tardiamente. Mas é um fio de esperança na Fórmula 1 que a Audi, sim, a gente pode confiar que a Audi vai tentar trazer uma visão mais eficiente de energia, eficiência energética, eficiência de combustível, que a Fórmula 1 não tem hoje. Tá? A Fórmula 1 não tem e não vai ter tão cedo. Com certeza. Eu fico bem animado e se eu fosse um dos pilotos do grid, com certeza estaria pleiteando uma vaga aí na Audi. Mas assim, mesmo com a idade, o Sainz tem que considerar a idade. Eu tenho quase a mesma idade que ele. Meu, eu estaria tentando. Sabe porque se você for campeão na Audi, meu, se der tudo certo, vai 2028, você vira uma espécie de Deus lá dentro. E você faz a história também. Você faz a história. Porque a Audi, quem for campeão pela Audi,
vai ganhar pela primeira vez um campeonato com um carro 100% alemão, porque a Mercedes ela é alemã, mas ela é feita na Inglaterra. Vai ser feita a história, quem for campeão na Audi. Fica aí a reflexão. E é uma nova marca, né? Não é como ser campeão na Mercedes, que já foi campeã, né? Já tem uma estrutura Vai ser só mais um, né? do Brown. Esse aí o cara montou o time, né? Na Audi o cara vai montar o time. E pode ter certeza que os profissionais que tá lá é de excelência. Porque isso, cara, a gente tá falando de quem fez o R18 é tronca. Sim. Não é Toyota. Lembra a Toyota? O erro da Toyota. Cristiano da Mata lá dentro, hein? Cristiano da Mata sugeria algumas modificações no carro. Quem vinha barrar tudo? Olivia Panini. Quem é Olivia Panini para barrar desenvolvimento de carro? Não, Era você pega a Toyota. Toyota. Você pega a Toyota hoje, do EC, o GR10. Lembra que eu falei que o GR12 era lenda? É tão lenda que a Toyota entrou no bolo aí para contratar o Edanil e para ver se faz um novo carro. Verdade. O negócio é mais raro que os Van Hal. UFO lá. Porra, todo mundo chegando com um projeto novo. Agora, imagina só, se esse Edanil me vai para Ferrari. Nossa. Eu não tô nem aí com a Fórmula 1. Vou falar a verdade pra vocês aqui, velho. Se a Fórmula 1 vai ser campeão, eu não sei. Quero que seja? Quero que seja. Mas eu quero ver o Adrian Newey mexer nesse 499P, cara. É. Dando aquele ajuste fino lá. Nossa. Aí acabou. Acho que Acabou todo mesmo. fã verdadeiro da Ferrari tem que pensar nisso. O que esse cara vai arrumar nesse 499P? A Fórmula 1 já tá meio que encaminhada, já tá, o carro tá melhorando, né? Agora, o 499P, que não tem nenhuma atualização até hoje, enquanto todo mundo morrendo para atualizar carro, a Ferrari não gastou token, tá tudo, o universo está conspirando, né? Tá conspirando. Tá. Acho que vai ter esse casamento aí, viu, Fábio? Vai ter esse casamento. Sai mais fácil que um casamento meu. Isso eu posso garantir. O Luiz falava a mesma coisa que você. Você viu o que aconteceu com ele, né? Enfim. A gente nunca pode falar nunca. Mas é isso, né? Essa foi a história da Audi. Quero agradecer o Jorge mais uma vez, não só pela história da Audi, sim pela explicação, né? Alguns fatores aí, explicação sobre o que realmente está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É muito importante a gente se conscientizar as pessoas, conscientizar os amigos. A conscientização começa a partir da sua família, dos seus amigos, né? Não precisa sair de cajado tentando mudar o mundo, não. Mas só de você fazer isso entre sua família e seus amigos já ajuda bem. Porque aí seus amigos conscientizam outros amigos, e aí a gente faz uma corrente. Então eu quero agradecer ao Jorge muito porque acho muito importante foi que a gente fez aqui hoje, né? Deixar aí o último recado. Pedir a todos que sigam o Vídeo Largado nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Sexta-feira, estamos de volta aí com a Sexta da Botaria. Vamos ver se tem algum desdobramento aí do Verstappen, vamos trazer alguma notícia. Final de semana a gente tá de folga, porque não tem corrida, mas no sábado tem às 6 horas de Spa, né? Sim. Vamos acompanhar aí. Esse é obrigatório ver. Vamos ver se a Ferrari desencanta finalmente a temporada. Em Spa, né? E é isso, né? Quero agradecer a todo mundo mais uma vez por ter acompanhado. A você que vai assistir um segundo a live toda. E pedir a todos que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem sua pergunta, seu feedback. Qualquer coisa a gente atualiza aí vocês pelas páginas. Mais uma vez, obrigado, Jorge. Tenham todos uma ótima semana e
Fiquem bem. Obrigado e conscientização aí, pessoal. Busquem. Faça que nem o ET Bilu mesmo. Busquem conhecimento aí, que o negócio tá feio. Busque conhecimento. Tchau, galera. Até mais.